Vamos lá, vamos começar então. Agora são 6 horas em ponto aqui, em Regina. Então, alguns lugares do Brasil são 3 horas de diferença e para outros são 4 horas de diferença, né? Por conta do horário de verão do Brasil, né? Aqui também tem, só que aqui é chamado horário de inverno, é o contrário. Mas a região que eu moro, a província, né, chama-se Saskatchewan, não tem horário de inverno aqui, tá? Legal, deixa eu ver. O Paulo adora o frio. Legal, então aqui é um bom lugar. Bom, deixa eu falar um pouco me apresentar primeiro. Meu nome é Maurício, tá? Eu moro aqui no Canadá há 4 anos já, trabalho como chefe de cozinha. Eu trabalho num golf clube, trabalho num bistrô, num café e bistrô. Tenho meu negócio próprio também, que eu produzo comida, né? Comida pronta. Então, as pessoas entram no site, ordenam os meus pratos e eu entrego uma vez por semana, tá? Também faço aqui, eles chamam de catering. Catering é o nosso buffet, né? As festas, tal. Inclusive, amanhã eu tenho um almoço para fazer para 150 pessoas. E, além disso tudo, eu ainda sou instrutor de culinária para um órgão aqui que chama Regina Women Center. Bom, esse workshop, né, esse webinar aqui, ele vai durar em torno de 30, 40 minutos, e depois eu vou dar um espaço aqui para vocês perguntarem, para vocês tirarem suas dúvidas, né? Eu sei que vocês estão começando, acho que o Ronald disse que está travando, né? Aqui eu acho que, para mim, a conexão aqui está normal, né? Depois eu queria um feedback aí dos outros também. Que mais? Então, esse webinar aqui vai ter uma duração de 30, 40 minutos, mais ou menos, tá? E no final eu vou deixar um tempo aí para perguntas, tá? Deixa eu contar um pouco da minha história aqui, tá? No Brasil, eu trabalhava na área de seguros, eu não trabalhava na área de cozinha profissionalmente. Gostava de cozinhar, adoro cozinhar desde que eu tenho 12 anos de idade, né? Eu via minha avó cozinhando, né? Minha mãe cozinhando, mais era minha avó, porque minha mãe saía para trabalhar e eu gostava de ver ela fazer os pratos, etc. E desde os 12 anos eu cozinhava em casa, final de semana, fazia churrasco, fazia pizza, fazia as coisas, né, paella, e os pratos mais elaborados também, né? Mas nunca tive oportunidade de trabalhar na área de cozinha no Brasil, tá? Eu era um executivo lá no Brasil, aí no Brasil eu trabalhava, sei lá, 14, 15 horas por dia, e bastante estressado, né? E como um bom paulistano, né? E aí, numa determinadas férias, a gente foi para a Itália, e nessas férias eu percebi que morar fora tinha uma diferença gigantesca por conta de segurança, né? No Brasil, eu e minha esposa, a gente sofreu um sequestro relâmpago, e aquilo traumatizou muita gente. Depois, a gente tirou outras férias, a gente visitou os Estados Unidos, e uma das férias a gente visitou o Canadá, né? A gente veio para cá para passear, a gente conheceu várias cidades, né? A gente conheceu Toronto, Calgary, Banff, Jasper, Kamloops e Vancouver, e a gente se apaixonou pelo Canadá. A gente voltou para o Brasil de férias, né? Montou um bom plano de ação, tá? Um bom plano para imigrar para o Canadá, ou pelo menos para passar um período aqui. Eu voltei lá no Brasil, eu pedi uma licença não remunerada para a empresa que eu trabalhava, e a gente veio para cá e ficou 8 meses estudando aqui inglês. Voltei para o Brasil e pedi as contas, falei, não, quero morar fora, quero mudar de vida completamente. E quando eu voltei para cá, eu já tinha definido que eu ia trabalhar na área de cozinha, porque era uma paixão, e, além disso, eu percebi que era um bom caminho para imigrar, tá? Bom, então esse é um pouco da minha história, né? E aí eu vou compartilhar agora com vocês uma apresentação que eu fiz
rapidinho para a gente olhar aqui alguns pontos que são importantes para vocês, no começo do planejamento, vocês já prestarem atenção nesses pontos, né? A maioria das pessoas deixa isso para depois, deixa isso para o final, e aí depois se complica inteiro com relação a custo, com relação ao lugar que eles escolheram, tá? Então, deixa eu abrir uma apresentação que eu fiz aqui. Deixa eu só fazer o upload aqui, e a gente já vai falar dessa apresentação. Então, vamos lá. Ok, está carregando. Estou fazendo aqui o upload. Então, esse foi um pouco da minha história, que depois que a gente voltou para cá, a minha esposa fez MBA e eu fiz um curso de culinária. Então, eu já joguei a apresentação aqui na tela, né? E a gente eu queria começar olhando aqui uma parte importante, né, que é o custo de vida aqui por cidade, por local, tá? O custo de vida aqui no Canadá, ele diferencia muito depende da província. Província, né, para quem não conhece, província é a mesma coisa que estado no Brasil, né? Aqui eles chamam de província. Então, o Canadá, por exemplo, tem a província de British Columbia, de Alberta, onde eu moro chama-se Saskatchewan, depois tem uma província chamada Manitoba, Ontário, e outras províncias. E dependendo do lugar, o custo de vida varia muito, né? Então, listei aqui nessa apresentação as 20 maiores, melhor, as 30 maiores cidades por número de habitantes, tá? E eu coloquei aqui também nessa planilha, depois eu separei as 4 maiores cidades, eu dei um zoom aqui nas 4 maiores cidades, e peguei 2 cidades relativamente pequenas, não muito grandes, né? Então, por exemplo, as 4 maiores cidades são Toronto, Montreal, Vancouver e Calgary, tá? Coloquei do lado a população em 2016, então Toronto tem 5 milhões de habitantes, tinha, né, 5 milhões e meio de habitantes, praticamente, Montreal, 3 milhões 519 mil habitantes, Vancouver, 2 milhões 264 mil, Calgary, 1 milhão 237. Aqui onde eu moro, que é Regina, né, que é a cidade de Regina, Saskatchewan, tem 214 mil habitantes, e eu coloquei uma cidade também em British Columbia, uma cidade lindíssima que chama Kelowna, que tem 151 mil habitantes, tá? Uma coisa que é importante colocar também é a primeira língua que é falada na região, nessas cidades, tá? Ou nessas províncias. Então, se você pegar a província de Quebec, a primeira língua é francês lá, a segunda língua é inglês. No restante do país, praticamente inglês, tá? Se vocês estão planejando vir para o Canadá, eu já descartaria, ou colocaria como segunda hipótese, os lugares que falam francês como primeira língua, se vocês não falam francês. Lógico, se você fala francês fluente, já coloca Montreal, Quebec como primeiro lugar, senão não vale a pena, né? Coloquei também aqui uma ideia de temperatura média no inverno, tá? Então, por quê? Porque é muito frio em alguns lugares, né? Deixa eu tentar colocar um desenho aqui para vocês verem, tá? Porque alguns lugares aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar aqui a região de Calgary, faz no inverno a média de menos 20 graus. Aqui onde eu moro também faz menos 20 graus. Mas se você pegar, por exemplo, Vancouver, né? Vancouver já faz 1 grau positivo. É raro em Vancouver fazer abaixo de 0. Porém, em compensação, em Vancouver, por exemplo,
é muito nublado. Quer dizer, você fica 2, 3 meses nublado, entendeu? Sem ver o sol. Aqui em Regina, faz 360 dias de sol. Todos os dias tem sol aqui, tá? Quase todos os dias, né? Então é um contraponto, né? Se você não tolera o frio, e eu indicaria não vem para uma região fria como Calgary ou Regina. Aqui no inverno eu já cheguei a pegar menos 45, menos 50 graus Celsius, né? É muito frio. Eu coloquei também aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a média de aluguel de uma casa ou um apartamento de 3 quartos, tá? Então, se vocês olharem aqui em Toronto, olha só, Toronto, a média gira em torno de 3.300 de uma casa de 3 quartos. Lógico que é média, você pode achar mais barato ou mais caro, depende do lugar, né, da cidade. Agora, se você compara com uma cidade pequena, por exemplo, aqui, o aluguel já sai em torno de 1.800, 1.900 dólares, tá? Então, tem uma diferença muito grande. A região mais cara aqui do Canadá, para locação de casa ou até para compra, é a região de Vancouver, né? Então, uma casa lá de 3 quartos, você vai pagar em torno de 3.500 dólares por mês de aluguel, tá? Um outro fator que eu coloquei, que as pessoas também não pesquisam, é seguro-saúde, né? Aqui, por exemplo, na região de Saskatchewan, em toda a província de Saskatchewan, se você estuda, se você estuda full-time, você não paga o plano de saúde aqui, né? É o plano de saúde do governo, né? Alberta, se eu não me engano, é a mesma coisa. Se você estuda full-time, o plano, você não paga o plano de saúde. Agora, em outros lugares, você tem que colocar isso na conta. E eu não coloquei o valor aqui porque depende do lugar e depende da quantidade de pessoas que você tem na sua família, tá? Água, luz, condomínio, essas coisas também tem uma variação, né? Mas não é tão grande assim, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Ó, a diferença, por exemplo, por ano entre Regina e Toronto, de aluguel, pode chegar em torno de 18 mil dólares, tá? Uma outra diferença, deixa eu virar a tela aqui, ó. Depois eu volto aqui, tá? Uma outra diferença é o preço da gasolina aqui. O preço da gasolina varia aqui de lugar para lugar. Então, por exemplo, em Calgary e Alberta, o preço da gasolina é 1,28. Agora, se você pegar em outros lugares como Vancouver, o preço já pode subir para 1,56, tá? Transporte por mês, transporte público por mês também tem uma variação, ó. Aqui tem os valores, tá? Agora, supermercado não varia muito, tá? O preço é mais ou menos igual para todos os lugares, tá? Por que eu coloquei o preço aqui de Alberta mais barato para supermercado? Isso vale para tudo, supermercado, gasolina, aluguel. Lá em Alberta, é a província mais rica aqui do Canadá, né? E eles não têm um imposto. Aqui no Canadá, basicamente, a gente só tem 2 impostos, né, de consumo. Um é o PST e o outro é o GST. Lá em Alberta, eles só têm o GST, que é um imposto federal. O imposto provincial não tem, então nenhum produto lá se paga imposto, é o PST. Tá? Isso tem uma diferença de 6% em tudo. Né? Curso de inglês, eu mantive aqui $1.000, porque é a média que você tem de curso de inglês nos lugares, tá? Então, lógico, se você vai para uma escola chamada, sei lá, uma ILAC, o custo pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do curso que você pega lá. Aqui, por exemplo, em Regina, você tem um curso de inglês dentro da universidade. Gira em torno de $1.000 por mês, né? Então, eu mantive esse valor igual para todos. Custo de college ou universidade, a mesma coisa. Aqui, eu coloquei $10.000 por ano, tá? Mas depende muito do seu curso e depende muito da universidade que você está fazendo, do college que você está fazendo, né? Para quem também não está familiarizado, eu acho que a maioria das pessoas
que já pesquisaram alguma coisa do Canadá já sabem que college aqui é como se fosse uma faculdade técnica, tá? Então, um college, você pode obter um certificado, você pode fazer um college de 1 ano ou 2 anos e obter um certificado, né? Na universidade, ele é mais acadêmico, então, o estudo na universidade demora mais que 2 anos, né? Você tem cursos de 3 anos, 4 anos, 5 anos, etc. Tá? Bom, vamos lá. Uma outra coisa que é importante olhar na hora que a gente está pesquisando para onde a gente vai morar, né? É a passagem aérea para a sua cidade aí no Brasil. Porque muita gente não olha isso e isso pode ter uma diferença de custo, tá? Então, se você pega, por exemplo, Vancouver, ele está do outro lado, no outro extremo do Canadá com relação ao Brasil. Então, a passagem aérea para Vancouver é mais caro e é mais longe também. Então, você tem que cruzar todo o Canadá, ir para Toronto e de lá pegar um voo para o Brasil. Ou você vai pelos Estados Unidos, mas de Toronto direto para o Brasil é muito mais perto, tá? Com relação a custo, também tem um peso. Uma outra coisa importantíssima é a pré-escola, né? O kindergarten, tá? Isso tem um impacto, tá? O kindergarten, você tem que pagar, né? E aí tem uma variação de preço. Se você pega, por exemplo, em Regina, o kindergarten custa em torno de $700. Se você já vai para Toronto, em torno de 1.400. Então, tem uma diferença grande para a criança, tá? Isso agora, por um outro lado, em Ontário, né, a idade lá, a criança já entra na escola, e quando ela entra na escola é pública, ela não paga, em torno de 4 anos de idade. Aqui, em Regina, 5 anos. Então, tem uma diferença também, tá? Isso tem que considerar, na hora que você está avaliando o custo, isso é importante considerar. Eu não sei se ficou claro essa parte do kindergarten, tá? Se não ficou claro, por favor, tecla aqui, faz a pergunta que eu respondo na hora que eu volto aqui, essa observação. Tá, esses custos eu busquei nesse website aqui, ó. Depois, se vocês quiserem consultar, vocês colocam lá a cidade e já aparece a maioria dos custos desse local, dessa cidade que você está pesquisando, ok? Vamos lá. Visto o custo, vamos olhar um pouco a parte de quanto ganha, então, uma pessoa que trabalha na cozinha, tá? Para explicar a parte de quanto ganha, eu queria explicar esse organograma aqui de como funciona dentro de uma cozinha, né? Para as pessoas que trabalham já com cozinha no Brasil, já estão habituados com esse organograma, tá? Vamos lá. O cargo mais alto da cozinha é o executive chef, né? Então, ele é considerado como um diretor de empresa, tá? Então, esse é o cargo mais alto. Depois, abaixo dele, você pode ter head chef para alguns lugares, ou você pode ter direto os chefs, né? E abaixo dos chefes, você tem o sous-chef, tá? Que é essa figura aqui. Sous-chefs, algumas vezes ele é dividido em 3 partes, ou, sei lá, você tem 3 sous-chefs, ou você pode ter dentro de um restaurante 3 chefs, né? Um especializado em pastry, para quem não sabe, é quem faz doces, doces, sobremesas, bolos, etc. E o outro da parte de cozinha, né? E aí, então, essa hierarquia vai descendo até chegar no cargo mais baixo da cozinha, que é o dishwasher, tá? Em alguns lugares, por exemplo, se você trabalha num buffet, o dishwasher ou aquela pessoa que leva a comida da cozinha até o salão para o buffet. Tá? Esses são os cargos mais baixos aqui no Canadá, dentro da cozinha. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na parte de salário. Então, resumindo, essa é a estrutura de organograma e vamos olhar aqui a parte de salários, que é o que interessa. Né? Eu separei aqui alguns salários para a gente dar uma olhada.
O primeiro salário que eu separei, então, é do cargo mais baixo, que é o dishwasher, tá? A média de salário é de 11,37. Por que é média? Porque em alguns lugares o salário mínimo é 11 dólares. Por exemplo, aqui o salário mínimo é 11,05 por hora, tá? Então, o salário mínimo aqui, lembrando, é por hora. Para a maioria dos cargos, se paga por hora aqui, tá? Não, então, por exemplo, aqui nesse exemplo é 11,37 por hora, a média. Em Toronto, eu sei que o salário mínimo lá são de 15 dólares. Então, o dishwasher vai ganhar 15 dólares, tá? Então, depende da região. Eu abri aqui, eu dei um zoom, para vocês olharem um pouquinho melhor. Então, salário mínimo, salário do dishwasher, na média, 11,37 por hora. Logicamente, se você trabalhar 40 horas por semana, 50 horas por semana, você vai ganhar 50 vezes esse valor, né? Então, quanto ganha por mês? Depende de quanto você aguenta trabalhar, tá? O que é importante notar? Nesse site de ações, que é um site ligado a estatísticas do governo aqui, tá? 73% dos dishwashers são homens, tá? E aí você tem 24% que são mulheres. Basicamente, se você é mulher, vai ser difícil você conseguir uma vaga como dishwasher. Consegue, né? Eu tenho 2 pessoas que eu conheço, que eu indiquei, que são brasileiras, inclusive, que trabalham como dishwasher aqui, tá? Agora, se você não tem um bom inglês, se você não fala muito bem, tem um inglês super básico, quase não fala, esse vai ser o caminho para você começar a trabalhar numa cozinha, talvez, tá? Que é como dishwasher, tá? Dishwasher, a gente, para quem trabalha já na cozinha, né? Não fica lavando todos os pratos na mão, talheres na mão, não. A gente passa um esguicho de água, né, e coloca numa máquina gigantesca, a máquina lava os pratos, lava as louças, né. Então, vamos lá. O próximo cargo que eu queria mostrar, então, é o cargo de cook, tá? Que é o cozinheiro, né. O cozinheiro geral, né. E o cook, na média, ganha 13,50, tá? O que é importante? Ele, em alguns restaurantes, o restaurante paga esse 13,50 por hora, mais a divisão da tip. A tip é a caixinha, né? Então, isso depende do restaurante, lógico, depende do nível do restaurante, mas pode girar em torno aí de uns 50, 2 dólares por hora de acréscimo nesse valor, tá? Então, aqui, essa é a média, lógico, que em Toronto e em Vancouver se paga mais. Eu diria que lá a média deve girar em torno de 17 dólares por hora. Em outros lugares se paga menos, tá? Por exemplo, lá na região de Nova Escócia, ali, se paga menos. Então, deve girar em torno de 12 dólares por hora. Aqui na região de Regina, a média de um cook gira em torno de 15 dólares por hora, mais a tip, tá? Então, numa entrevista, fica a dica, né? Na entrevista, é importante perguntar se a tip está incluída, na hora que for discutir salário, se a tip está incluída nesse valor ou não, porque tem restaurante que não divide a tip com a cozinha, tá? Aqui na região que eu moro, a maioria divide a tip com a cozinha, tá? Com a cozinha, assim, com quem cozinha, né? E, de novo, para a gente olhar aqui, ó, deixa eu só voltar uma tela aqui. Não, aqui, vamos lá. Para a gente olhar aqui, ó, esse é um cargo de pastry cook, né? O pastry cook, então, é a pessoa dentro da cozinha que produz doces, bolos, sobremesas, etc. Então, a média que se paga para o pastry cook é um pouquinho maior, 14,73 na média, tá? Mas a diferença é que a maioria é mulher, né? Então, o pastry cook, deixa eu só ver aqui na minha folha, pastry cook, 70% das pessoas que trabalham como pastry cook são mulheres e 30% são homens. Então,
de novo, se você quer vir trabalhar para o Canadá, no Canadá, na área de cozinha, você é mulher, se especializa, começa a aprender a fazer doces, fazer salgados, etc. Né? Se você é homem, não que você não possa trabalhar com pastry cook. Né? No primeiro restaurante que eu trabalhei aqui, eu cuidava da parte de sobremesas. Né? Então, dá para trabalhar assim, mas se você é mulher, você tem mais chances, né? De entrar na área de pastry, ok? Vamos lá, boa noite, Daniel. Tudo bem? Daniel mora lá em Toronto, né? Lá não está tão frio quanto aqui, eu acho. Lá um pouquinho mais quente. Vamos lá. E aí eu quero falar agora, né, sobre um outro cargo, que é o cargo de kitchen cook. O kitchen cook, lembrando, na cozinha tem uma separação entre a parte que a gente chama de preparação de alimentos e uma outra parte que a gente chama de linha, né? Então, o kitchen cook pode trabalhar nas duas partes, tanto na preparação quanto na linha, tá? Isso depende muito do perfil também. Se você é uma pessoa super organizada, né, uma pessoa que segue medidas, segue padrões, etc., o ideal é que você trabalhe na preparação. Né? Se você é uma pessoa que gosta da agitação, do movimento, daquela coisa que a gente vê no MasterChef, é melhor você trabalhar na linha, tá? E aí, uma pessoa que trabalha como kitchen cook ganha em torno de 15, na média de 15,24, né? Novamente, em algumas regiões pode ser mais, como Toronto, etc. E também varia também do nível do restaurante que você trabalha, né? Se é um fast food, se é um restaurante mais, sei lá, 4 estrelas, ou se é um restaurante 5 estrelas, tá? O interessante é que nesse gráfico, desculpe, nesse gráfico eu mostro que a maioria das pessoas que trabalhavam como kitchen cook seguiram a carreira depois como sous-chef. Algumas pessoas seguiram a carreira como head chef e poucas pessoas como executive chef. E depois os sous-chefs, a maioria seguiu para executive chef. Tá? Então, nesse gráfico dá para ver bem qual que é a evolução dos cargos dentro da cozinha. Tá? Bom, visto isso, eu queria fechar essa parte com eu montei aqui 3 cenários, tá? E aí eu vou discutir sobre esses 3 cenários. Então, imagina que você tem o cenário de um casal sem filhos, tá? Porque eu não estou considerando o child care aqui, o custo. Um deles vai estudar, uma das pessoas do casal vai estudar num college ou universidade, e a outra vai trabalhar, né? Essa pessoa que vai estudar no college, na universidade, ela tem work permit de 20 horas de trabalho por semana, tá? Então, é permitido que ela trabalhe 20 horas por semana. E a outra pessoa, né, do cônjuge, vai trabalhar num restaurante ou catering. Lembrando que catering é o buffet, né, nosso buffet. 40 horas por semana, pode ser mais, pode ser menos, tá? Então, a entrada de dinheiro, né, por mês desse casal, eles vão trabalhar 60 horas, vezes, eu coloquei $17 aqui, uma média de se ganha em Toronto, né? A $2 a mais de tip por hora, tá? Então, dá 1.140 por semana, vezes 4 semanas, vai ter uma entrada de 4.560, tá? Custo em Toronto, né? A gente viu lá que a média de aluguel 3.372, mais $1.000 de mercado, mais ou menos, né? E mais $500 de despesas, outras despesas. Então, esse casal vai gastar em torno de 4.872, ou seja, vai conseguir guardar, vai conseguir sobrar 312. O que eu não estou considerando aqui? Não estou considerando nenhuma despesa de entretenimento, como sair para jantar, despesas assim, né? E também não estou considerando aqui o valor do college ou da universidade, tá? Lembra daqueles $10.000 por ano? Não estou considerando nem o valor do inglês. Eu entendo que
quando se toma uma decisão, por exemplo, desse cenário, é importante já ter o dinheiro do college ou da universidade guardado, tá? Lógico que esse valor aqui vai subir, né? O valor de entrada vai subir depois que essa pessoa terminar a graduação aqui, né? E ela vai para o mercado de trabalho, ou depois que se ganhar uma experiência aqui no Canadá, tá? Legal, vamos ver um outro cenário. Então, esse aqui é o cenário de Toronto, né? Esse aqui é o cenário de Regina. Então, imagina que o mesmo casal, né? Um deles, então, tá estudando e trabalhando 20 horas por semana, e o outro trabalhando full time, né? Então, aqui mais uma informação, esse aqui trabalha part-time e esse aqui trabalha full-time. Dá para trabalhar em 2 restaurantes, dá para trabalhar em 2 caterings, dá para trabalhar em quantos você quiser e aguentar, tá? Ok. Deixa eu só ver, o Adriano comentou que nessa conta está faltando. Não? Está faltando o valor do college, como eu coloquei, o valor da universidade, né? E o valor também de entretenimento, tá? Bom, entrada aqui, 60 horas, mesma coisa. Aqui em Regina se ganha menos, 15 dólares por hora, mais ou menos, um cook, mais a tip, 2 dólares. Tem uma variação, né? Depende do restaurante. Então, 1.020 por semana, ou seja, vezes 4, 4.080. Custo aqui de aluguel gira em torno de 1.869, mais 1.000 dólares de mercado. O mercado que eu falo é compra do mês, né? 500 dólares de despesas gerais, dá em torno de 3.369,63, ou seja, tem uma diferença aí de 710. Né? O Ronald está dizendo que são 312 negativos todo mês em Toronto. Na minha conta, não, são 312 positivo. Tá? Positivo, então está sobrando um pouquinho aí. Isso trabalhando bem apertado, sem gastar indo em restaurante, pedindo comida todo dia, né? Fora, tá? Ok. Agora vamos ver em Vancouver. Vancouver é o mesmo casal, mesma coisa. Eu coloquei considerando que vai ganhar a mesma coisa que em Toronto, tá? Porque os salários são parecidos. Só que o custo... Opa, aqui eu esqueci de mudar, tá? Perdão, aqui é Vancouver. Só que o custo lá em Vancouver, o aluguel é bem mais caro, então é 3.589. Tá? Mercado, a mesma coisa. Despesas também. O custo final gira em torno de 5,89. Ou seja, em Vancouver, a pessoa aí sim teria um negativo de 529,92 por mês. Levando-se em conta que aqui eu não estou considerando que esse casal tem filhos, né? Se tiver filhos, sobe um pouco mais a despesa de mercado, com certeza, e dependendo da idade, tem lá o child care, tá? Lembrando também que em Toronto e Vancouver tem o seguro-saúde, o plano de saúde, que tem que pagar à parte, tá? Ok? Vamos lá. Então, acho que isso que eu queria passar. Eu vou voltar aqui para a tela. Deixa eu só encerrar aqui essa apresentação. Como é que eu faço aqui? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que agora vai voltar aqui. Ué, não voltou aqui. Mas tudo bem. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui. Ok. Voltou. Então, eu queria passar essa noção para quem está começando a estudar, vir para o Canadá, né, se planejar, olhar duas coisas. Primeiro, para onde
eu vou, né? Se eu estou começando a olhar para onde eu vou para British Columbia, que é onde fica Vancouver, eu vou para Alberta, vou para Saskatchewan, vou para Ontário, que é onde fica Toronto, vou para Quebec, né? Então, olhando esses lugares, você consegue comparar custo e quanto você vai ganhar. E aí, balancear e olhar, bom, Quebec, se eu não falo francês, eu já descarto. British Columbia, fica longe do Brasil, custa caro. Posso deixar com um plano B. Né? Qual que é o meu plano A? Ali, olhando o plano A, aí você começa a olhar os processos de imigração desse lugar. Tá? Qual é o processo que melhor se encaixa, né? Eu vou mandar depois um mapa para vocês que eu preparei, né? No e-mail que vocês cadastraram. Eu coloquei numa mesma folha, na verdade, 2 folhas, né? Todos os processos disponíveis para imigrar no Canadá. E tem mais de 80 processos, tá? Então, tem processo federal e tem processos provinciais. E muitos processos. Você tem que focar, na minha opinião, você tem que focar naquele processo que você atende mais os requisitos. Então, você olha lá, bom, esse requisito eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho. Esse eu não tenho ainda, mas eu posso buscar. Então, é esse processo que eu focaria. Agora, se você olha um processo para imigrar e aí faltam muitos requisitos, não adianta, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, para imigrar como empreendedor aqui em Saskatchewan, você precisa abrir um negócio e colocar nesse negócio em torno de $200 mil, se não me engano, tá? Então, abrir um estabelecimento e colocar $200 mil. Se você não tem $200 mil para colocar no negócio, então eu não focaria nesse processo de imigração, tá? Focaria em outro que eu tenho mais facilidade, ok? Que eu tenho mais requisitos cumpridos, né? Ou algum outro que falta só, por exemplo, um pouco do inglês, vai lá e foca nesse daí, ok? Então, essa foi a ideia que eu queria passar, olhar custo, olhar quanto se ganha para escolher os lugares e aí focar nesses lugares. Ok, vamos às perguntas, vamos lá? Vamos lá, na lâmina de Toronto está como se tivesse sobrando, mas é faltando mesmo. Lembrando que o valor do aluguel que ele pôs, né, que eu coloquei, é de uma casa de 3 quartos. Se não me engano, logo para um casal poderia ser uma casa menor, verdade. Okay. Logo mais barato, ok. Verdade, tá? Então, fica uma casa, a sugestão aí do Adriano, de uma casa mais barata, tá? Eu vou rever depois o cálculo para ver se realmente está faltando. A gente pode, deixa eu olhar aqui a apresentação. Bom, depois eu vejo isso e aí eu dou um retorno se está realmente faltando ou sobrando. Na minha conta está sobrando, né? Mas pode ser que está faltando 300 lá. Eu vejo isso, tá? Mais alguma pergunta? Enquanto isso, eu até posso abrir aqui a apresentação, tá? Enquanto está rolando as perguntas, né? Para a gente olhar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Geralmente se exige experiência para trabalhar em restaurante? Excelente pergunta, Tainá. Eu diria que para dishwasher, depende do restaurante, eles até preferem que você não tenha muita experiência, porque eles vão te treinar, vão te capacitar, tá? A experiência que você tem no Brasil pode ajudar, mas geralmente eles não consideram muito a experiência que você tem em outros lugares, tá? O importante é que você tem alguns skills, né? Algumas, como se fala no Brasil, alguns pontos que, por exemplo, se você sabe cortar, né? Usar faca, isso é um skill importante dentro da cozinha, né? Se você é uma pessoa organizada, isso é importante. Agora, a experiência dentro de uma cozinha profissional não é tão relevante assim, tá?
importante é que você tenha alguns skills, né? Vamos lá. Na área de TI, em Regina, né, em Regina, você sabe dizer como está? Eu sei que tem algumas empresas grandes aqui de TI, mas eu diria que TI tem lugares mais concentrados, né? Então, por exemplo, se você vai para Ontário, para Toronto, com certeza você vai ter mais chances de conseguir um emprego do que aqui. Vancouver, a mesma coisa, você vai conseguir ter mais chances do que aqui, tá? Que mais? Vamos lá. Quem não tem o inglês e pretende ir para cursar o idioma? É uma boa maneira de buscar se fixar no país no decorrer do processo, curso? Ah, sim, eu diria que sim. Se você está perguntando da região, sim, aqui da região. Por quê? Porque tem poucos brasileiros aqui. Então, isso vai te forçar a falar mais inglês, né? Se você está me perguntando com relação a trabalhar na cozinha, é um bom caminho, porque na cozinha você não precisa falar perfeitamente inglês, tá? Você precisa saber o nome dos produtos, saber o nome das coisas, né, dos utensílios que você usa, mas você não precisa ser um expert em inglês, né? Pelo contrário, quando eu estudei aqui, eu estudei 8 meses, né, na universidade, num curso de ESL, English as Second Language, e aí quando eu fui trabalhar no restaurante, eu percebi que os canadenses que trabalhavam no restaurante falavam inglês popular, o inglês do dia a dia, e eu tinha dificuldade de entender o inglês deles, porque o meu era mais formal, tinha mais gramática, né? O que mais? O Daniel está perguntando, os números estão bem em linha, tá? Importante salientar que em Toronto o valor do aluguel pode variar significativamente dependendo do lugar que você escolhe para morar. Perfeito, né? Então, em Toronto você pode ter uma casa de, sei lá, 2 dormitórios e pagar em torno de $1.800, e você pode, na mesmo tamanho de casa, pagar $2.500, $3.000. Depende da região onde você vai morar lá. Tá? Vamos lá, Tainá. Então, se eu tenho habilidade com a parte de fazer bolos e doces, mesmo que eu tenha experiência na área, mesmo que eu não tenha experiência na área, a minha habilidade será avaliada, sem dúvida nenhuma, né? Porque confeitaria é igual, quer dizer, a base da confeitaria é uma base francesa, então o que se vai usar, o bolo que se faz aqui, a sua habilidade é excelente, entendeu? Isso dá para usar bastante, né? E é por isso que no primeiro restaurante que eu trabalhei, eu parti para a área da confeitaria, porque a base é praticamente a mesma. Lógico que alguns doces que a gente tem no Brasil, aqui não tem. Então, brigadeiro, por exemplo, aqui não tem brigadeiro. Né? As pessoas me perguntam, daria para fazer brigadeiro, introduzir o brigadeiro aqui no Canadá? Sim, daria, mas você tem que criar essa cultura. E isso demora, leva tempo. Né? Agora, outros tipos de bolo, a base é a mesma. Né? Vamos lá. Maurício, para quem quer começar na cozinha, Regina tem cursos gratuitos ou mais baratos para quem quer estudar? Sem dúvida, tá? Aqui eu fiz um curso gratuito, então eu fiz um curso pago pelo governo, tá? E não paguei nada, então tem cursos gratuitos aqui. E depois do curso, você já está praticamente encaminhado para dentro de uma cozinha, né? Tem cursos mais baratos? Sim. Tem um college chamado SciEst aqui, que tem um curso de culinária lá, tá? Que mais? Vamos lá. Então, Tainá, essa minha dúvida, né? Achei que pudesse trabalhar às 20 horas. E quem quer mudar o visto de estudante para trabalho? Ou coisa assim. Desculpe, é uma pergunta, Adriano? Eu fiquei perdido aqui. Entendi, Tainá. Era essa a minha dúvida. Achei que pudesse trabalhar às 20 horas.
E quem sabe... Bom, tudo bem, eu acho que eu não entendi a pergunta. Ok, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Esse curso que eu fiz, que o governo pagou, num lugar chamado Trade and Skills, tá? E depois eu fiz o curso, depois de um ano ainda ganhei um prêmio como melhor aluno de culinária lá, né? Então, ganhei um prêmio em dinheiro lá, valeu a pena. Além de abrir as portas para vários lugares, né? Depois eu trabalhei num restaurante chamado Red Lobster, que tem aí no Brasil, inclusive, né? A rede. Acho que tem um restaurante em Brasília e 2 em São Paulo, deve ter no Rio, alguma coisa assim, né? E aí vai puxando, um vai puxando o outro. Quando você conhece um chefe, você acaba conhecendo outro e outro e outro, e daqui a pouco chega uma hora que você tem que dizer assim, olha, eu só vou trabalhar, sei lá, 40 horas por semana, 50 horas por semana. Tinha uma época que eu estava trabalhando mais de 60 horas por semana e sem domingo, sem descanso, sem nada, porque você vai aceitando, né? Um chefe te convida, dá para você fazer um tal evento, dá para você vir aqui trabalhar tal evento, tal evento, tal evento, e a hora que você vai ver, você não tem mais descanso, tá? Você conseguiu o curso gratuito sendo residente aí? Não, tendo work permit, tá? Então foi antes do meu PR, tá? Eu consegui ainda quando minha esposa estava estudando na universidade, tá? Isso foi 3 anos atrás que eu fiz esse curso. Ok, mais alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrando, e se tiver mais alguma pergunta, eu respondo depois. Eu vou amanhã mandar o link desse webinar, tá? Para vocês reverem, se vocês quiserem também divulgar, e aí depois de amanhã eu vou compilar todas essas perguntas, vou responder e vou mandar por escrito para vocês, tá? Bom, obrigado pela participação de vocês, eu espero que tenha resolvido, né? Eu tenha esclarecido algumas dúvidas, e eu estou pensando para o próximo webinar, né? Semana que vem eu vou mandar o convite para vocês que estão inscritos. Eu estou pensando em um de 2 temas, tá? Até se vocês puderem me ajudar no convite que eu vou mandar, me mandem o que vocês acham, tá? Um tema é sobre explorar o processo do Entry Express, que é o principal processo aqui do Canadá, entender como ele funciona, entender como é que funcionam os pontos, ou falar sobre como conseguir, onde conseguir bolsa de estudo, né, dentro dos colleges, das universidades, como é que eu faço para procurar, né, onde é que está escondido ali bolsa de estudo, né? Então, tem esses 2 temas na cabeça, eu já tenho a apresentação montada para esses 2, eu queria saber só o que vocês acham que é prioridade para vocês, tá? Boa noite. Opa, o Daniel mandou mais uma ponta aqui. Você poderia fazer um webinar sobre processo de imigração. Você pensa em falar sobre isso? Legal, então o Daniel já deu a opinião dele. Maravilha. Obrigado, gente. Boa noite e até a semana que vem. Um abraço.